muito bem-vindos aqui a mais um podcast do New Wave Catholic, eu, Mariana Miriam Delomo, e é hoje com muita alegria aqui, nós estamos recebendo 3 pessoas muito especiais aqui da nossa paróquia, da Paróquia da Parede, o pároco, Padre Miguel. Obrigada, Padre Miguel, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Pela sua disponibilidade. E temos também os diáconos. Diácono permanente e o diácono que ainda vai se tornar padre. E a gente vai entender um pouquinho mais na conversa. Se tornar não, se ordenar. Se ordenar. Obrigada tá aqui. Bom, o diácono Carlos e o diácono José, que vai se ordenar padre. Né? Então, assim, o podcast de hoje, a gente trouxe eles, pediu, graças a Deus, a disponibilidade deles estarem aqui hoje, para falar justamente das diversas maneiras de servir a Deus, das formas em que podemos servir a Deus, e também adentrar um pouquinho sobre esse assunto do que é o diácono, para que serve o diácono, quem é esse diácono, que muitas vezes a gente ouve e não sabem quem são. Vamos também conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Então, venham conosco. E para começar de uma forma bem leve, padre, eu ia te perguntar justamente assim, como é que pode ser as maneiras de servir na igreja, né? Bom ponto, quer dizer... Existem várias, né? Há muitas formas de servir na igreja, sem dúvida, e esta questão do serviço, e por isso é que a trazemos no início do podcast, o serviço tem justamente a ver com aquilo que a diaconia significa. A palavra diaconia quer dizer serviço em grego, e é daí que vem a palavra diácono também, aquele que está para servir, mas os nossos diáconos depois explicarão melhor o que é que isso significa. Claro que, na verdade, todos nós, pelo batismo, participamos da diaconia de Cristo, do serviço de Cristo. E por isso todos nós, enquanto batizados, somos chamados a procurar a nossa forma de servir na igreja, o nosso lugar, o lugar que nos é próprio, segundo essa missão que Deus deseja confiar a cada um de nós, e esse serviço há de procurar sempre imitar aquilo que foi a diaconia de Jesus, o serviço de Jesus, de procurar servir como Jesus servia, e por isso o primado da caridade, a importância da caridade, há de ter sempre um papel principal na nossa vida quando desejamos servir os outros através do seu corpo, que é a igreja. Sim, então é interessante isso que o padre está falando, porque assim, nós vamos aqui adentrar e falar um pouquinho dos diáconos, né? Mas assim, nós leigos também, existem vários lugares na igreja de como servir também. Sem dúvida, sem dúvida. E eu diria que o chamado. Que o mais importante é isso, mais do que propriamente o serviço em si, porque isso pode nos levar a uma certa discussão de qual é que é o serviço mais importante. Os próprios apóstolos tiveram esta questão diante de Jesus, mas mais do que essa luta entre os serviços de primeira e os serviços de segunda, que para nós é uma compreensão errada do próprio serviço, o mais importante é entender esse chamamento que Deus faz a todas as pessoas a poderem servi-lo através das missões que lhes são confiadas, e nisso há muitas missões, daquelas que são mais visíveis ou mais vistosas àquelas que são mais discretas. Todas elas são muito importantes naquilo que é a própria forma da igreja estar no mundo e de prestar assim também esse serviço que Cristo pede através do seu corpo. E na verdade eu acho que é o dom de Deus dado a cada um, né? Cada um serve. Não é que a pessoa que limpa a igreja é muito importante também, né? Assim, todos têm a sua grande importância diante de Deus no serviço, né? Eu acho que o mais claro que nós temos, mesmo na Sagrada Escritura, são as cartas de São Paulo, com algumas imagens que nos dão nesse sentido. A imagem do corpo que tem muitos membros, fala com muita clareza disso, dos membros aparentemente mais importantes aos membros menos importantes, todos eles são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. E por isso todos os serviços, até os mais discretos e aqueles que às vezes até menosprezamos, são fundamentais para que a igreja, que é o corpo de Jesus, continue a realizar a sua missão. Mas eu acho também que, assim, é importante a gente conhecer, né, a doutrina, é importante a gente conhecer a história, né, a tradição, para a gente poder entender como porque a igreja não tem assim as pessoas do nada, né? O diácono tem suas funções, né? O diácono tem um caminho, né? Não é assim, ele realmente é importante a gente conhecer, por isso também esse esclarecimento, né? Existe a sua forma de ser. E até mais, não é? Porque sendo que o Espírito Santo anima a igreja, o próprio Espírito vai suscitando novos serviços de acordo com as necessidades de cada tempo. E por isso não estamos fechados naquilo que já foi o caminho histórico da igreja, porque novos tempos com novos desafios exigirão novos serviços e o Espírito Santo há de também suscitá-los. Pode terminar. Não, ia só dizer uma coisa interessante, porque ao próprio diaconado aconteceu isso. Foi. Nós vemos-lo no início da igreja e depois mais tarde vemos-lo ser reabilitado
de uma nova maneira. Ele foi redescoberto através do Concílio Vaticano II. Sim, ficou adormecido durante muito tempo, né? Sim, pelo menos muito na forma tempo, como né? nós agora como nós vamos ver daqui a pouco no podcast. É isso, eu já ia falar isso. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta pro senhor em relação até, assim, para as pessoas entenderem qual é a diferença de um diácono permanente para um diácono que ainda vai se ordenar padre, né? Então, assim, e por que a igreja decidiu tomar essa decisão da importância dos diáconos e de trazer de volta reabilitar esse serviço. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho os nossos diáconos, né? Assim, queria ouvir um pouquinho de vocês. Vou começar aqui pelo diácono José, que vai se ordenar padre. Diácono, muito obrigada pela sua disponibilidade também. É tarde, viu, gente? Vocês não sabem o horário que tá gravando aqui, mas já é tarde. A gente... Não digas, Mariana, não digas. Mas é o horário que a gente conseguiu e, graças a Deus, conseguimos. Mas, então, assim, diácono José, como é que foi o seu caminho para descobrir esse serviço, esse chamado a esse serviço de Deus, assim, né? Porque você tá no seminário, fez o seminário. Como é que foi esse caminho? Diz lá. Sim. Pra gente um pouquinho. Sim, então a história é sempre muito longa para contar, não é? Portanto, vou tentar fazer um resumo. Mas... Um resumo e depois a gente vai perguntando e vai descobrindo mais coisas. Portanto, acho que o principal é que eu, cresci numa família católica e que também me ensinou e sempre me levaram à igreja, não é? À missa. Isso foi muito importante também para crescer na minha vida com Deus, na minha vida espiritual. Ainda que quando era pequeno não tinha tanto essa noção, ou seja, rezava de manhã, rezava à noite, portanto tínhamos estes momentos de oração, que acho que foram essenciais. Você gostava, quando era criança, de ir à missa? Ou tinha aquela... Sim, isso é interessante, porque eu não era daqueles que já tinha... queria ficar em casa, fazia birra por ir à missa. Nunca... Ia sempre à missa. Às vezes adormecia, pronto, faz parte. As crianças adormecendo na missa. Mas pronto, depois, ao longo do tempo, quando fui crescendo, acho que foi muito importante perceber que a igreja me acolhia, né? E, portanto, ter grupo de jovens, ter um grupo na paróquia com o qual poder crescer. Não é? Isso para mim também foi muito importante, crescer na fé com outras pessoas. Portanto, a minha fé não é só minha, portanto, é uma fé que eu partilho. Comunidade. Exatamente, que eu partilho em comunidade, isso foi muito importante. E pessoas que me acolhiam, como sou. E depois perceber que também há pessoas que, de facto, não conhecem Jesus. E pessoas que não acreditam em Deus. Isso, para mim, especialmente com colegas da escola, perceber que havia muitos colegas que não acreditavam e que até falavam mal da igreja. E que eram isso mexia com você. Exatamente. Sentia... Isso às tantas mexia comigo e impeliu a querer poder falar de Jesus, a querer poder defender a minha fé, não é? Diante dos meus amigos. E portanto, a partir daí também... Com quantos anos, mais ou menos, que você sentia essa... Foi mais ou menos quando estava no adolescência? Mais ou menos, sim, no 10º ano. Eu acho que foi um bocado depois do crisma. Sim. E eu acredito mesmo que, pronto, o crisma é um sacramento. Nosso Senhor também dá a graça por meio dos sacramentos. E acho mesmo que isso é verdade, não é? Foi aquele... Acho que exatamente o fogo do Espírito Santo reacendeu o fogo, né? Que me foi mexendo e me moveu para isto. Não é? Só uma curiosidade, isso é de que lugar de Portugal? Então, eu nasci na Venezuela. Sim, eu sou venezuelano. Olha! Mas o meu pai é madeirense. Portanto, eu em 2005, quando tinha 5 anos, viemos para Portugal e fiquei a viver nas Caldas da Rainha. Com quantos anos que veio para Portugal? Com 5 anos. Tinha 5 anos. E, portanto, depois, entretanto, também vivi em Madrid. Portanto, eu às vezes digo que sou uma pessoa do mundo. Do mundo. Vivi em vários países, tive várias experiências. Dos 4 cantos do mundo. Exatamente. Portanto, acho que foi bom também para... Mas tem família na Venezuela ainda? Tenho família na Venezuela, parte da minha mãe. Mãe, tá bom, mas a gente tem que... Tá bem, desculpa. Não, tem razão. Não, mas eu quero... Ué, mas é Vamos Mas tem que ter alguém aqui pra puxar a corda de novo, gente. Mas, então, Diácono, mas aí você sentia esse chamado, essa vontade de evangelizar, de certa forma, os teus amigos, né? Então, você começou a sentir ali uma diferença que não era parecido, que tinha alguma coisa que te diferenciava nesse sentido, dos teus amigos da fé. Sim, exatamente. E, portanto, tive dentro de mim o desejo de anunciar Jesus. E muito também, depois comecei a ler os evangelhos,
E olhar para os exemplos dos apóstolos, para mim foi muito marcante, não é? Perceber que os apóstolos, depois da ressurreição, iam para todos os lados anunciar. Portanto, essa era a missão deles. E para mim isso também foi marcante. Depois de ler vidas de santos, também, os santos que se entregaram totalmente Sim. para o anúncio do Evangelho, não é? Houve, na altura, marcou muito o São Francisco Xavier. E como, pronto, de facto, isto tem de ter algum sentido, não é? E, portanto foi crescendo em mim um desejo de me entregar a Deus, de poder consagrar a Deus para anunciar o Evangelho. Uhum. E aí, com quantos anos você... Aí foi o quê? Como é que você falou pra tua mãe ou pra tua família? Olha, estou indo pro seminário, tchau, vou servir a Deus. Não. Eu, Também não é pronto, assim, né? Estou dando um Quarto tom dramático, mandamento, mãe. Mariana. Estou dando um tom sim, dramático. então foi, pronto, eu ia sentindo que existia a possibilidade, percebe? Porque começa a pensar o que é que vou estudar, o que é que vai ser da minha vida, e portanto existia a possibilidade de facto de poder ir para o seminário. Isso pus isso em cima da mesa. Disseram aos meus pais. E eu acho que os meus pais primeiro acharam que a ideia ia passar um bocado, que ia me esquecer Todos disso. pensam isso. Mas pronto, depois foi essencial ter um diretor espiritual. Isso foi mesmo muito importante. Ter um padre que me ajudasse a discernir, Orientar. que me orientasse A exatamente discernir na vida mesmo. espiritual. Isso foi mesmo muito importante. Pronto, porque ao longo ainda foi um discernimento de se calhar 2 anos. E não foi tudo à primeira. Portanto, fui crescendo também humanamente, espiritualmente, para poder responder à vontade de Deus. Portanto, eu ainda entrei na faculdade, fiz um ano de faculdade, Engenharia de Materiais, mas a meio da faculdade, pronto, já tinha este desejo de entregar-me a Deus. Só que ainda não tinha, acho que não tinha dentro da minha capacidade de responder. Ainda não estava pronto para responder. E pronto, lá chegou o momento. Não tinha namorada, não, né? Não. Porque tem uns que ainda tem que dar tchau pra namorada. Eu já tenho falado aí com você, olha. Devo perguntar para as namoradas. Eu sou daqueles que nunca teve. Pronto, também tem de haver isso, não é? Também é isso. Pergunta que todo mundo tem na cabeça. Desculpa. Bom, então aí foi lá. E aí você estava na faculdade, começou a. Sim, mas eu também, para voltar às namoradas, eu também tinha um desejo de ter uma família. Sim. Ou seja, percebia que isso também podia ser uma forma De servir a de Deus. evangelizar. Não é? Sim. O facto de ser uma família. Lógico. Eu também tinha esse desejo. É uma Mas, pronto, vocação, né? Exatamente. Mas Nosso Senhor foi mais forte e de facto chamou-me depois ao seminário com sinais que eu acho que foram sinais mesmo de Deus que me fizeram entrar no seminário, de dizer o meu sim a ele, poder-me também querer fazer o caminho de discernimento do seminário, porque o seminário também é todo um processo. Sim. Eu não entrei no seminário já com a certeza de que ia ser padre. Isso que o senhor está falando é muito importante. Às vezes as pessoas acham que estudou teologia, é padre, acabou. Não é assim. É um tempo longo de discernimento, né? Sim. Foram o quê? 7 anos? Até agora, 7 anos. 7 anos de seminário. Ainda falta um ano aí, um ano e Exatamente, agora pouquinho ano para como poder se ordenar. Exatamente. E então, e aí agora falta um ano, então. E aí, como é que tá sendo esse... Começou agora o ano de diaconato? Sim, então, Começou agora. Fui ordenado dia 28 de junho, portanto... Tá recente? 2 semanas e 3 dias. Olha que E o bom. diácono. De bênção. E tem sido uma grande graça. Tem sido uma grande graça. Primeiro porque... uma coisa que distingue depois o diaconado, o meu diaconado, que é em vista do sacerdócio, o diaconado permanente, é que uma das grandes, eu me consagro a Deus, não é? Faço uma consagração a Deus. Eu entrego a minha vida a Deus como celibatário. E é o momento dessa entrega. Sim. E para mim foi muito marcante, não é? Ok, a aliança está feita. Fiz uma aliança com Deus, diante da igreja, diante do patriarca, e a minha vida está entregue a Deus. E Deus dá a graça para poder viver, ou seja, aquela graça de Estado, que é um Estado celibatário, não é? Sim. E Deus, de facto, ajuda a ser fiel àquilo que nós assumimos e queremos
viveres com Deus. Não é? E para mim isso tem sido assim muito marcante nestes primeiros tempos como diácono. E aí a gente entra nas funções do diácono, mas aí a gente já vai entrar, porque agora eu quero ouvir, como estamos em Copa, vou jogar a bola agora aqui pro nosso diácono Carlos, que é o nosso diácono permanente. Da paróquia da Parede. Da paróquia da Parede. E, Carlos, é o que eles estavam falando aqui, né? Assim, ele seguiu o caminho para ser o diácono como futuro padre e você tem aí o diácono permanente. O que é isso? Como é que aconteceu esse chamado? Porque o diácono permanente, para quem não sabe, pode ter família e tem família, né? Sim. Então, essa foi exatamente a pergunta que eu fiz há alguns anos atrás para o padre que me convidou para fazer. Eu não gostaria de ser diácono permanente, porque eu realmente não sabia que havia o diaconato permanente, né, que havia sido restaurado no concílio, aquela coisa toda, porque foi algo realmente recente, né? O concílio foi ali em 1966, né? Então eu sou do século passado, então é ali por volta de 1997 foi quando o padre me convidou para se eu queria ser um diácono permanente. E eu perguntei, que isso, tal. E ele foi me explicando. Qual foi o padre? Foi um padre do Rio de Janeiro, da minha Brasil, paróquia né? de origem. Porque o Carlos é do Brasil. Eu sou do Brasil, Isso. estou aqui em Portugal há 8 anos. Mas, assim, eu acho que foi uma caminhada, né? Eu sempre também nasci em berço católico, meus pais são portugueses, né? Nasci no Brasil e nasci em berço católico, sempre indo para a igreja e, enfim, e participei da cruzada, aquela coisa toda. Aos 17 anos, eu tive a graça de conhecer a minha atual esposa, a Márcia, né? A Márcia, e aos 21 anos casamos, né? Tínhamos 21 anos. E sempre participamos da igreja, porque assim, eu sempre... Vocês se casaram no Brasil? No Brasil, No Brasil. Isso. Na minha paróquia de origem, São Benedito dos Pilares, lá no subúrbio dos Pilares, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, aos 21 anos casamos, né? E ela teve uma outra história, ela teve uma história mais de conversão. E eu tive uma história de continuidade numa família católica. Isso foi muito interessante, porque ela já estava bastante ativa. E eu sempre fui muito calado, né? E ela sempre muito falando e tal. Isso mesmo na igreja, né? Catequista, professora. Então, aqui ela sempre foi, de fato, a ajuda adequada, né? Do que fala a Escritura. Você já estava de olho nela lá, assim? Foi, acho que Deus servindo, acho que Deus colocou. Mulher Assim, serve, Deus. Deus foi colocando. Eu acho que Deus olhou para mim com muita bondade e colocou, de fato, essa aqui é uma ajuda adequada. Então, isso me fez também participar mais ativamente da igreja, nesse sentido. Ou seja, não só a ir à missa, aos sacramentos, aquela coisa toda, mas e também a vida, na questão dos costumes, da moral, tudo isso sempre aprendi dos meus pais, né? Então, mas ela me fez ser ativo na igreja, então nós sempre participamos. É claro que no início, né? 21 anos, vem o primeiro filho, vem o segundo filho, início de trabalho, né? Quando você está começando a tua vida profissional, é sempre com mais dificuldade, né? Participar. Mas sempre fomos participantes, né? E participei de vários... Mas, Carlos, desculpa, lembra aí disso aí da parte onde você está, mas aqui que você falou foi tão interessante, importante, porque assim, a vida é corrida. De muita gente, né? Assim, então, aos 21 anos a gente tava correndo, era trabalho, era estudo, era ao mesmo tempo ter que trabalhar e servir. Filho. Mas você tinha o tempo de servir e ir à casa de Deus, né? Você dava o teu jeito, teu pulo. Sim, e Né? quando Você não dava teus dava, a pulos. Márcia me obrigava. Ela me alertava, não, temos que temos. E é isso mesmo, mas foi isso mesmo. Então, nós participamos de catequese, né? E nós íamos com os filhos, os 2 primeiros que nasceram logo, nós íamos com um carrinho de bebê, íamos para a missa das crianças e animávamos e fazíamos os encontros com eles, e depois perseverança, enfim. Depois trabalhamos muito também com os casais, né? Com os casais. E depois muito no grupo de oração, da Renovação Carismática. Sim. Foi onde eu também trabalhei. E foi aí, ajudando na igreja, que o padre me fez Você tinha quantos convite. anos? Ali eu tinha 38. Nossa, foi novo, né? 38. Não é Como é que é o comum. nome do padre que você falou? O padre que me chamou, o padre Leonardo. Não, né? Aí, ó, obrigada, Padre Leonardo, né, por ter feito esse chamado também, né? Vamos agradecer, porque também foi um instrumento de Deus aí. Pois, enfim. E aí fui descobrir o que é. Então, pronto.
e foi feita a caminhada. Isso tudo na minha paróquia mesmo de origem, digamos assim. Sim. E aí, quando ele te chamou, como é que foi o coração, assim, o que tá acontecendo? Por que ele tá me chamando? Aconteceu alguma coisa assim de... Não, sempre Ou foi você assim. já teve assim, não, eu quero, pode ser. Foi tranquilo. Sim, eu fui. Primeiro, aliás, houve Foi se informar, né? a primeira coisa que eu fiz foi, de fato, pedir a ele um tempo, porque nessa época foi a época que meu pai adoeceu. E eu sou filho único, o único a cuidar do pai. E eu e a minha esposa, né? Então, meu pai teve um diagnóstico realmente terminal. Então, 6 meses, mais ou menos, e foi o que aconteceu. Então, eu pedi ao padre para não iniciar naquele ano, no ano seguinte. E achou por bem também, claro. E pronto, e foi assim. E a esposa? A esposa sempre junto, a esposa sempre junto, porque inclusive na questão, não sei se adianta aqui ou não, mas na questão do diaconato permanente, a esposa tem que dar o pleno consentimento, né? Isso é importante as pessoas saberem, né? A gente ainda você vai não falar. começa sequer a caminhada, o propedêutico, A esposa digamos. e os filhos, né? A princípio a esposa. Os filhos, assim, deve ter o discernimento. Obrigatório é a esposa, né? E os filhos, porque ela tem que escrever de próprio punho o seu consentimento, sabe? Os filhos, assim, tem que se discernir em que fase também estão os filhos. Se são filhos pequenos, acabou. Hoje, por exemplo, você fala, casou com 21 anos, é uma coisa meio... Porque não se casa hoje normalmente com 21 anos, né? Você vai falar com coisa de 30, então você imagina 30, começar a ter os filhos, ali nessa idade você teria filhos ainda muito pequenos. Eu já tinha os meus um pouquinho... Já criados, praticamente. Pelo menos esses 2. Depois nasceu uma outra. 9 anos de diferença. Mas, assim, esse discernimento só em relação se não vai atrapalhar, né, a questão da família. Como disse o meu bispo que me ordenou, a minha primeira vocação continua a ser o matrimônio, né? Então, ponto. Isso. Sim. Vai interessante falar isso, né? Porque, assim, a gente também tem um amigo que é lá no Brasil, diácono, né? O Chiquinho, que a gente chama ele de Chiquinho, mas não é o Francisco também. Eu não posso falar, mas eu brincava que era o meu diácono favorito. Não, Agora já não. Não posso dizer isso. Mas é justamente de saber dividir, né, as tarefas, né, de ser diácono e também da família, né? Porque isso, então, é legal a gente comentar isso, porque deve ser difícil, não deve ser fácil, né? Porque... às vezes tem que se conciliar, a família também tá, tendo essa... sim, eles sabem que às vezes você está numa festa e tal, e tem que sair para cumprir um determinado... Aí você falou, mulher, você assinou, mulher, eu tenho que ir. Principalmente um sábado e domingo, né? Às vezes, esse final de semana eu não posso, porque esse final de semana eu estou numa missão ainda. Sim. Esse amigo nosso, o Francisco, né? Tinha uma história interessante com relação à esposa também. Porque ele teve um discernimento, assim, ele não se achava capaz, entendeu? Teve aquelas dúvidas, assim, né? Mas será que Deus quer isso mesmo para mim? Que eu sou capaz? Porque ele sempre foi uma pessoa muito, assim, um temor a Deus e ser muito, assim... E aí a esposa... Eu tô rezando, acredite na minha oração. Ela falava, eu me lembro disso dela falar, eu tô rezando, você confia. E foi assim, levou 1 ano para decidir e realmente foi a esposa sempre falando, eu tô rezando, eu tenho certeza. Então, é muito bonita a vocação a gente comentando aqui, né? Como assim, eu como leiga ouvindo, né? Assim, a gente pensa assim, é muito bonita essa vocação do diácono permanente, né? Porque ali você servir a Deus, mas junto com a sua esposa também, porque a esposa tá ali por trás ao mesmo tempo, segurando, intercedendo e ajudando para que você sirva dessa maneira também, sim, né? E ela sempre atuou muito, né? Então... Sim. Agora é permanente porque é para sempre mesmo, né? A vocação. Não para sei diferenciar do transitório, digamos assim, né? Dos que vão ao sacerdócio. Mas... caso se torne viúvo, ele pode se tornar padre. Isso é uma outra coisa. É uma opção, né? Uma opção que tem se a pessoa quiser, né? É isso, é um discernimento, é um chamamento também. Sim. Isso. Ok.
Pode também não ser. Exatamente. Tá. Então, e aí vamos entrar então agora, padre, para o senhor explicar um pouquinho dessa diferença. O porquê que a igreja quis trazer de novo, de volta, a importância do diácono permanente e assim, o que era o diácono? Qual é a diferença do padre, do diácono? Ó, já ia falar padre de novo, ó, tá quase. Do diácono José para o diácono Carlos, assim, qual é a diferença de um para o outro e qual é essa importância dos diáconos para a igreja? Sim, ou seja, do ponto de vista teológico, na verdade a diferença não é nenhuma. Estamos a falar do mesmo grau do sacramento da ordem, por isso na verdade não há nenhuma O que diferença. ele faz, os dois fazem. Exatamente, Tá? é exatamente a mesma E coisa. quando foram ordenados também foi da mesma forma. Exatamente, sim, sim, tudo O igual. bispo, tudo igual. o Exatamente. A mesmo- exceção O sacramento é igual. para o diácono José é o voto do celibato. Né? Celibato, Ah, claro. sim, claro. Essa é a única É. que, A única diferença. na Uhum, oração, sim. né? Claro, que é uma questão disciplinar. Isso não é uma interessante, questão- porque Sim. a cerimônia é diferente nesse ponto. Nessa Na parte hora- sim, nessa parte Na disciplinar, leitura, né? porque se Deve ser diz, na- na verdade, mas, por exemplo, os votos de celibato são feitos fora daquilo que é Ah, a ordenação. fora são da feitos ordenação. antes. Aham. Ah, ok. O Então, compromisso de celibato pronto. é recebido Então, pelo na patriarca ordenação antes é da toda ordenação. igual. Então, ele só tem uma coisa a o texto mais, muda, que é o o texto celibato. muda. Tem ali uma partezinha que muda, Pronto. mas é na parte disciplinar, não é Ok. na parte sacramental propriamente dita. Acho que Só posso por dizer causa isso. Não dessa sou de questão. liturgia, mas acho que se pode Sim. dizer isto. Penso que a Igreja tenha reabilitado o diaconado como nós hoje o conhecemos, neste estado permanente, porque o diácono transitório tornava a vocação à diaconias, especificamente, um bocadinho apagada naquilo que era a preparação para o sacerdócio e, portanto, era apenas mais um degrau, mais um passo que era preciso dar, mas sempre tendo em vista o sacerdócio. E não resplandecia aquilo que essa vocação tinha de particular, como nós a reconhecemos Sim. na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos. Eu acho que é uma forma também de evidenciar. O primeiro diácono foi o Santo Estevão. Não, estou Não, errado. os primeiros diáconos foram Aqueles os 72. Sete diáconos ordenados. Depois é que foram. Sim. Tá. Sim, porque os apóstolos, aquilo que nós lemos nos Atos, em Atos 6, é que há este excesso de trabalho dos apóstolos que não se Sim. conseguiam dedicar àquilo que era próprio da missão dos apóstolos e por isso designam estes 7 homens comprovados diante da comunidade para poderem então receber esta missão Sim. depois, como eles dizem, de dedicação à caridade, à mesa e à caridade. Aqui a mesa é entendida como a mesa da Eucaristia e depois também ao serviço das viúvas e dos pobres. Por isso, haver esta parte mais, quase uma dimensão mais prática da vida da Igreja que precisa de ser atendida para que os apóstolos pudessem dedicar à oração e à pregação da palavra. Portanto, há esta distinção. E eu penso que a Igreja, com o reabilitar da vocação ao diaconado, pretende fazer brilhar mais esta vocação em todo o seu esplendor, que estava um bocadinho, como eu dizia, apagada naquilo que era o processo até à ordenação presbiteral. A messe é grande e os operários são Sem poucos, dúvida, né? sem dúvida. E assim, entrando agora assim de uma forma, o que o diácono pode fazer diferente do padre? Qual é a diferença do diácono para o padre? Porque temos o diácono permanente na paróquia, né? E o que eu queria que o senhor deixasse assim para explicar. Ou então pode ser até o diácono, pode falar mesmo, o diácono Carlos. Eu acho que Conta pra gente qual é a diferença assim dos seus serviços na igreja em relação ao padre. O que o padre pode fazer e você não. Exato. Pode Muita fazer. coisa. É melhor inverter, porque o padre pode. claro, O que o diácono não pode fazer Aham. é exatamente isso. a questão do sacrifício, né? Por isso que são ordenados sacerdotes. Então, e por aí já se entende que o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Então, Uhum. a Santa Missa, né, só pode ser celebrada pelo sacerdote. Os sacramentos que implicam no perdão dos pecados também. Então, penitência, Mas a existe- reconciliação e a unção, Somos Dos dos enfermos, Uhum. né? que pressupõe também. E o crisma também, que é próprio do bispo, porém, claro, também delegado ao sacerdote. Uhum. Então, o matrimônio, o batismo. Existem as celebrações também, que Isso, são a sem celebração da palavra, sim, é o que eu Sim, a faço. celebração da onde eu vou, palavra. eu faço. Que já tem Jesus Cristo Eucarístico, né? Que já Levamos leva já Jesus Cristo consagrado, Eucarístico. exato. Aí podemos distribuir, sim, a Uhum. comunhão, porque no caso da comunhão somos ministros ordinários, né? Uhum. Não somos extraordinários. Isso. Como muitos colaboram Isso é na interessante igreja como também, ministros tá? extraordinários. Sim.
Tá. tem que renovar o seu mandato, digamos, de tanto em tanto tempo. Não é o caso do diácono, porque assim Uhum. Faz Permanente. faz parte da da ordenação. ordenação. Então, Uhum. O diácono pode fazer um casamento. casamento, Todos os sacramentos Batismo, menos inclusive eu celebrei e a os três penitência. dos meus três Dos seus filhos. filhos. O Olha. batismo também dos meus Isso, 9 netos, e agora eu vou fazer o batismo da minha 10ª netinha que nasceu. Isso. Então, é o que eu digo isso porque é uma graça que vem da consequência, é uma consequência também do teu sim. Uhum. Né? Eu creio que sim. Sim. Então, eu acho que, Aham. como eu falei, no início eu era muito tímido, muito calado, e isso foi acontecendo também. Foi a maior Foi um preparação. trabalho, né? A maior preparação, acho que Deus foi fazendo isso. Então, Uhum. acho que não devemos ter medo de entrar na obra, porque Deus, de Uhum. fato, vai Ele capacita, vai né? E capacitando. concede as Exatamente. graças, sim, sim, sem dúvida. Eu acho que tem que haver, assim, a docilidade, o dizer sim. Uhum. E no Aprendemos caminho, isso com no Nossa caminho Senhora, ele vai. né? Ela ali não Às sabia vezes- nada que ia acontecer. Ela só disse sim e agora faz aí a sua Exato. vontade, né, Senhor? Eu sempre tive a graça também de ter sempre, eu e a Márcia, sempre, padres que foram nos colocando no caminho e mostrando a vontade de Deus. Porque às vezes a gente fica esperando, como é que Deus vai me falar? Deus fala através dos padres, Deus fala através das pessoas de bom Eu coração. lembrei, Deus tem vai uma, falando. tem uma diferença também Sim. na vestimenta, certo? Uhum. Que é importante para as pessoas quando entram na Verdade. igreja verem, né? É verdade. Aí sim, vai. sim. Dentro e fora da igreja, porque aqui também a gente estava falando isso antes verdade. do podcast. É legal a gente falar, porque em alguns países é diferente de outros, né? Sim. Que nem a gente acabou dizendo aqui, percebendo, né? Uhum. Então, a vestimenta do diácono para o padre. Fala, padre. Fala, diácono José. Você já ordenou ele. Nossa, que horror. Sim, então os diáconos que transitórios, ou depois serão ordenados sacerdotes, de certa forma podem já usar o cabeção. Como é o nome Eu aqui? diria cabeção. Isso lá no Brasil. Para nós é o nome clesma. É Clesma. clesma. Tá. Aqui também é? Nós, Não. não, nós aqui Cabeção Cabeção. ou colarinho, colarinho. dependendo Sim. também do Tem, estilo sabe ou do por que a tipo. palavra cabeção não? Por causa deve ter alguma coisa. Não, deve ter alguma pergunta. coisa significativa. Com certeza tem um significativo. Algum significado em latim, alguma coisa. Provavelmente vem do latim. Não, mas vai. Vai. Então, continua. E tem essa diferença do. Sim, portanto, eu uso cabeção. O diácono Carlos não usa cabeção. E, de facto, diria que... Primeiro é porque eu, de facto, tenho em vista ter ordenado sacerdote. E diria que a mim também me ajuda por causa da minha consagração. E do poder estar disponível, mostrar a disponibilidade para servir. Uhum. Depois, de outra forma, o sacerdote também o faz, mas já é o diácono, como sou consagrado, e, pronto, não tenho família, não tenho esposa, não tenho filhos que cuidar, e portanto estou mais dedicado, né? Ou seja, todo o meu tempo está dedicado a servir a Deus na sua igreja. E portanto o cabeção também pode ser um sinal de mostrar esta disponibilidade no meio do mundo Testemunho, né? e testemunhar também que Deus está presente no meio do mundo, não é? Que Deus quer fazer-se presente no meio do mundo através de um pobre como eu, não é? E, portanto, acho que é isso que também a mim me ajuda a viver a minha vocação e que pode ajudar a ser sinal de Deus no meio do mundo. Sim, ou seja, a roupa está ligada, neste caso exterior, está ligada ao facto de quem é ordenado passar a integrar aquilo que nós chamamos clero, não é? E por isso, como passa a ser clérigo, passa a poder usar o traje clerical, como nós chamamos. Aqui a única questão da diferença Não? a única questão da diferença, e por isso é que em Portugal se pediu esta dispensa, apesar de o Carlos também fazer parte do clero, pediu-se essa dispensa da obrigatoriedade do traje clerical, justamente para não confundir as pessoas, para que as pessoas possam também distinguir
os diáconos que estão em processo transitório até a ordenação presbiteral, dos diáconos permanentes, que por isso não estão interessante, obrigados ao traje clerical. É interessante isso que o padre está falando, porque mostra também, de certa forma, uma liberdade por causa talvez cultural de cada país, né? Porque um Exato. país Sim, pode sem ter, dúvida. outro não, mas isso é a igreja que deve fazer um estudo e perceber que culturalmente claro. isso para esse país Exatamente. faz sentido, para esse não. Porque pode dar um sinal errado nesse Sim. sentido. Mas isso acontece mesmo. No Brasil, os diáconos permanentes usam, né, Clésima? Tem. A grande Já maioria aconteceu usa. comigo de ouvir gente falando mal, falando que era o padre, e eu sabia que era diácono. Eu falei assim, epa. Claro. Você segura essa sua língua, que você não Mas sabe. isso mesmo do ponto de vista litúrgico acontece, especialmente pessoas com menos literacia ao nível da religião, numa celebração Confundem essencial, por por exemplo, ignorância. confundem perfeitamente e até acham que foi Mas não missa. tem que falar por mal. isso Não, mas eu não estou falando mal. Ignorância das pessoas é que falta de literacia, não é mal nenhum, é normal as pessoas confundirem. Acontece muitas vezes acharem que foi um padre que celebrou o casamento ou o batismo e era simplesmente um diácono que estava a presidir à celebração. Isso acontece muitas vezes. Você falou do Brasil, eu particularmente no Brasil também nunca Não usava. só usava numa situação, se eu fosse num encontro com o bispo. Se eu fosse num Uma questão encontro de pessoal com o Pois. bispo, estando com ele ou algum bispo auxiliar que se fosse, eu iria, né, por uma questão. Mas como eu andava muito com a minha esposa, então, para evitar Pois, exatamente pois. essa confusão, Essa questão, sim. eu não usava importante, roupa. Essa questão. Não, porque que eu comentei que realmente aconteceu, e é verdade. Foi um diácono que estava com a esposa no shopping, Claro. numa praça de alimentação, só que ele estava com Klezma, né? Que a gente... Não tem menor sentido. Pois é assim, aí uma pessoa que eu não vi essa situação, eu soube de uma amiga que estava na escola comentando e falando mal, né? Eu falei assim, Pois. pô, mas o padre que estava Eu com a acho que mulher lá pode- no pode Falei, causar poxa, escândalo. mas que padre? Aí ela comentou e eu sabia quem era, porque eu estava na igreja e tudo sabia. Peraí, para de falar mal, que não é padre não, ele tem direito, ele estava com a esposa. Às vezes as pessoas da própria igreja não sabem. Que dirá as pessoas Por isso que não, é. né? Claro. Então, isso já basta o que acontece às vezes nas celebrações. É Porque verdade. basta eu colocar a túnica, né, branca e uma estola, A estola é ao contrário, você né? do vira, diácono. é cruzada. É cruzada, não Mas é as assim. pessoas chamam de padre. E olha que eu explico. verdade. Por exemplo, num batizado. Toda vez que eu vou começar um batizado, Verdade. eu explico Carlos, para a tem família cuidado. que eu sou um diácono permanente. Falo da minha esposa, falo dos filhos, tarará. E digo, sou um diácono, então se vocês encontrarem aqui pela parede, não, Bom falar, com crianças, com esposa, não, eu sou um diácono permanente, tá? Sou casado. Aí você faz a celebração do batismo, no final, olha, padre, gostei muito, tá? Padre, ô padre, eu não quero falar com padre para. Desculpa, diácono. As pessoas. Não, mas Mas eu acho que é pela questão de ser uma coisa mais recente, né? Também, Depois do pode concílio. ser, Eu acho sim. que não é, né? Ou então. não, às vezes tem dificuldade de Sem dúvida. perceber mesmo, de entender, Sem dúvida, porque... sem dúvida. Mas existem as suas diferenças e grandes diferenças. E até por isso que é tão importante, né? Um podcast que fale disso, Sem né? dúvida. Para a gente poder ver quando chegar na igreja e vir que Que a estola, Exato. que a estola está cruzada, sabe que não é um Isso. padre, Sim. é um diácono que faz parte também do Pode ser o clero, permanente ou né? pode ser um dia que vai ser padre. Por exemplo, há uma prática, é uma curiosidade, mas é interessante. Na Quinta-feira Santa, quando se faz aquele pequenino gesto do lava-pés dentro da celebração da missa vespertina da Ceia do Senhor, é normal que o sacerdote que presida a celebração também cruza a sua estola nesse momento, porque a estola cruzada é sinal do serviço da diaconia. E então, naquele momento, há essa evocação de que naquele momento o sacerdote está como Cristo serve a lavar os pés aos apóstolos. E depois há uma outra diferença na liturgia, e isso as pessoas depois também podem estar atentas, porque normalmente o diácono não está simplesmente com a estola cruzada, às vezes sim, mas outras vezes em celebrações mais solenes, veste também alguma coisa por cima da alva e da estola cruzada, e mesmo essa veste que o diácono utiliza é diferente da veste do sacerdote. Portanto, o sacerdote normalmente utiliza uma casula que não tem as mangas marcadas, e a do diácono tem as mangas marcadas, chama-se dalmática, é esse o nome da veste, e isso ajuda-nos também a distinguir se aquela pessoa está De moda a eu acho mais exercer- bonito, viu? É? Vou marcar. É melhor Eu tô com de as, moda eu acho mais bonito. mais bonito com as mangas.
Pronto. Bem, pronto. Mas sim. Mas é interessante isso também, para marcar essa diferença Mas na isso que salvação. o Diácono Carlos falou é verdade. Eu já vi muitas vezes, principalmente, sabe em quê também? Nas exéquias, né? Em enterro, ninguém pensa que vai um diácono. Claro. Né? Claro. Olha, e a maioria das vezes, a maioria não é católico que tá ali. Exatamente, isso Exato. mesmo. Né? No Brasil, então, né? Então, assim, vão muitas pessoas que não são católicas e que não têm esse conhecimento, Isso mesmo. né? Isso mesmo. E é Então, importante para quem que... não é católico, pode estar ouvindo esse corte ou esse vídeo aqui, esse podcast, quando você vê assim o padre ou o diácono que tá. Parece um cachecol, mas não é um cachecol, é estola, né? Então, assim, aquilo que tá por cima é uma estola, e quando tá assim, cruzado, é o diácono, né? Então, saber diferenciar aí Isso e que tem as funções diferentes. Pode ter o diácono permanente que pode ser casado, tá? É casado, é certo. Exatamente. Né? Tem as duas funções aí, as duas vocações, né? Mas a pode primeira ser sendo casado, matrimônio. Não tem que ser casado. É, Há sim, diáconos pode ser. permanentes que não são casados. Sim. Aliás, o diácono, depois de ser ordenado diácono, não pode casar. Aquilo que acontece é que a igreja pode escolher dos homens casados aqueles que são ordenados diáconos. Bom, padre, para ir finalizando Muito um pouquinho, assim, Muito bem. eu ia só Vamos. perguntar mais uma questãozinha rápida pra gente finalizar, assim. Para quem quer servir na igreja, né? Para aqueles, assim, que às vezes até quem tá ouvindo o podcast ou não, aquela pessoa que teve, assim, aquela vontadezinha, assim, no ouvido, assim, falando, mas como é que faz? Eu tenho vergonha de chegar no padre, será que Claro. eu devo chegar no padre e falar, assim, qual é o primeiro passo, o primeiro caminho? Não só para diácono também, mas até para as pessoas que querem servir como o ministro da Eucaristia, né? Esses serviços da igreja, assim, né? Como é que essa pessoa pode fazer? Eu diria que o primeiro passo é interior. Portanto, parece-me que o importante é, na oração, a pessoa predispor-se diante de Deus a querer fazer a sua vontade e fazer desse desejo a sua oração, e depois ir à procura de um espaço de discernimento. Eu acho que o mais fácil é sempre ir ter com o pároco da paróquia. Penso que seja simples essa acessibilidade. E pôr-se ao serviço e perguntar em que é que pode ser útil. Provavelmente o caminho a seguir será sempre com a pessoa tentar discernir os dons que a pessoa já tem e perceber como é que eles podem ser postos ao serviço, como é que eles podem ser postos, como é que podem ser postos a render, não é? Porque são coisas que a pessoa já traz, e isso pode nos ajudar muito a perceber qual é que é a missão que Deus quer confiar àquelas pessoas. E depois algumas missões específicas, essas duas que tocaste, Mariana, são um bocadinho específicas, quer os ministros extraordinários da comunhão, quer os diáconos, que são chamados ao diaconato permanente. Todos esses devem ser e são um chamamento que a igreja faz. Ou seja, não são alguma coisa a que a pessoa se propõe. Chega e não é? fala, eu quero ser. Um bocadinho para contrariar, não é para contrariar, mas é uma lógica contrária àquela que é a lógica do mundo, não é? Porque muitas vezes é-nos dito que temos que ir à procura, não é? Temos que nos fazer pela vida, mas na igreja não é assim que funciona, é Deus que chama primeiro, e por isso estas missões com maior responsabilidade normalmente é a igreja que chama, não é a pessoa que se autopropõe. Porque Muito isso daí é interessante, porque ela já parte, primeira coisa, né? A gente tem que buscar a humildade. Então a gente isso não que eu ia tem. falar. Então, se você né? ouvir um não do padre, tenha humildade, respira, que talvez Não, a sua eu acho vocação que- e a sua função é outra. Peraí, e Deus vai mostrar. eu acho que não precisa nem ouvir um não. Eu acho que o Padre Miguel falou uma coisa muito importante. A primeira coisa que a gente tem que falar, aonde o senhor está precisando que eu Isso mesmo. ajude. Eu sirva. Aonde que o senhor está precisando que eu sirva, né? Isso mesmo. Eu acho que é aí. Não, eu quero isso. Mas eu quero mas aquilo. isso acontece, né, mãe? É Mas normal, o que a porque gente nós tá somos falando é humanos, isso. né? Mariana, mas é normal depois também acompanhar-se a mundo. partir desse desejo humano, não é? Sim, eu estava ainda bem, colocando isso porque eu sei que são coisas que acontecem e Nosso que é bom Senhor a gente muitas falar. vezes também se serve disso para nos desafiar, também se serve dos nossos impulsos interiores. Tem é que ser sempre discernido eclesialmente. E eu estava colocando aqui porque acontece, são coisas humanas e é normal, né? Às vezes das pessoas até de sair da igreja. Sim, Acontece. e terem gostos, Tem e terem, pessoas de que falam facto, assim: o padre disse não pra mim, também não quero mais ir nessa igreja. Acontece, tem gente que é verdade, assim, né? é verdade. E às vezes a gente é um pouquinho até do inimigozinho ali no nosso ouvido, tentando pra nos afastar realmente de Deus. né? Me lembrou aquela passagem mesmo, né? Foi João
João, que, Sim, sim, né? sim. Que chegaram e falaram, eu queria, quando Claro. chegar no céu, né? Sim, sim. Um sentado de um Há uma lado, outro passagem do outro, não que é? é a mãe que vai lá pedir. Não é a mãe que vai lá pedir, pois é, às Isso, meu vezes Deus, fala mas essas claro. besteiras, a gente faz. Mas verdade. É verdade. assim, é justamente não fazer isso, né? A gente não tem que ter o desejo do mundo, né? E sim o desejo. E aí, voltando para aquilo que a gente falou logo no início, para finalizar o podcast, que é o que o padre falou, todas as funções são importantes. Sem dúvida. Cara, que claro que existem as hierarquias, é importante isso também na nossa igreja, a tradição e saber respeitar, né, quem está acima e as ordens, mas todas as funções são importantes e todos os serviços, né, são importantes na igreja. Isso é giro, Maria, desculpa ainda interromper-te porque tem graça ao que Não, disseste, ela é? está preocupada O com o estar horário acima- dos senhores. Já percebi, já percebi. Mas a questão do estar acima, não é? É importante também ver a hierarquia como um serviço. Sim. Não é? Ou seja, aqueles que estão na hierarquia, não é? Mais do que a compreensão do acima ou do abaixo, são aqueles que vivem essa missão, que têm os seus contornos de autoridade e etc., mas que é para servir a todos, para servir o povo Com de Deus. certeza. Uhum. E quando a gente fala, né, assim, o senhor falando isso, eu lembrei do Papa Leão, né, assim, quando foi, como é que fala a palavra, mas para não falar errado, quando o Papa Leão foi dito que ia ser Papa, né, como é que é? Eleito. Eleito, para não falar errado, se tornou Papa. Eleição, sim. Então, quando o Papa Leão foi eleito, né, como bonito que foi aquela imagem dele, né, assim, emocionado, mas ao mesmo tempo, assim, percebendo que era uma cruz que ele ia carregar, né, assim, com alegria, mas é uma cruz, ou seja, independente, eu acho que quanto mais na hierarquia da igreja tá, a responsabilidade é muito grande, o serviço é maior, né, então, assim, é de nós também, os pequeninos aqui embaixo, também rezar muito pelos que estão, né, em mesmo, cima, é porque é o que mesmo. precisa também, né. O Santo Padre tem este título, não é? De servo dos servos de Deus. Sim. Por causa disso, não é? Sim. Porque é aquele que deve dar o máximo exemplo de serviço. Sim. Porque é aquele que Jesus tem a lavou os responsabilidade pés, né, dos Exatamente. discípulos. Exatamente. É o maior ensinamento dele. Ele se humilhou a si próprio, não é? Como o hino de São Paulo. E assim, lembrar, eu acho que uma coisa que o diácono Carlos falou que assim me chamou muita atenção, quanto é bonito o serviço, né? E ele falou assim, na hora, o principal, quando você perguntou quais os serviços, né? Quais do diácono, né? E ele falou, preparar a mesa para a Eucaristia. Foi a primeira coisa que ele falou, né? E realmente é aquele serviço que parece tão simples, mas que tem uma, né? Uma beleza, né? E assim, não é beleza, mas assim, muito digno, né? Porque é para o Senhor ali, né? E são esses os dois polos, liturgia e caridade. Eu Isso acho é um que serviço. Às vezes a pessoa acha assim, né? Tá preparando, colocando lá, né? Todos. Aquilo ali não é nada, não. Aquilo ali é tudo, né? É sim. para receber Jesus Ali é a ali, fonte né? de tudo. Sim, E a liturgia é o exatamente. serviço do povo de Deus, não é? E o louvor que o povo de Deus presta ao seu Senhor. Por isso são. Então, assim, e também outra coisa também interessante, a gente tá agora, acho que já dá para perceber que estamos fazendo um resumo bem legal, assim, aqui, né, do que a gente foi falando, mas também do que o diácono José falou, né, em relação, assim, ele veio de uma família católica, ele foi levado à igreja, ele foi levado à missa, então também isso daí é a importância, né, as famílias, né, que estão nos ouvindo, né, de não deixar de levar seus filhos, de fazerem questão de colocá-los num grupo jovem, você não quer mais vai, tem que dar uns empurrõezinhos, sim. Do batismo, né? Muito importante. Uma vez, né, o Frei Gilson, né, ele é muito conhecido, né, ele comenta assim, né, você ensina teu filho a escovar o dente, você ensina teu filho a ir à escola, obriga, né, o teu filho à escola, obriga o seu filho a escovar o dente, obriga, e não vai obrigar ele a cuidar da alma, também tem que cuidar da alma, né, então assim, o que o diácono José falou e que eu lembrei disso, da importância de levar os filhos a participar da comunidade da igreja, né? Então é isso. Muito obrigada. Querem falar mais alguma coisa? Uma mensagem, né? Quem puder deixar uma mensagem é interessante, né? Escolhe Digam aí sim. Digam sim. Sem dúvida. Eu acho que essa Só é a mensagem. Queria dizer uma última coisa, acho eu, que acho que é o mais importante, também muito, muito ligado àquilo que é o serviço dos diáconos e aquilo que é próprio de cada batizado, que é este cultivo da virtude da humildade. Acho que tem que ser mesmo a raiz da nossa vivência como cristãos. A humildade é o mais importante, porque é isso que desbloqueia, que abre o nosso coração àquilo que Deus nos quiser
dizer, e isso é preciso cuidar todos Então os vamos, dias. vamos ler a vida de Santa Terezinha. Ai, sim. Excelente ideia. Bom, né? Excelente ideia. É um bom conselho. Excelente Bom, ideia. então, muito obrigada pela disponibilidade Obrigado, de vocês. Foi muito bom. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora. Curte, compartilha, manda aí esse vídeo para muita gente, para poder também evangelizar e eles poderem entender um pouquinho mais sobre a nossa fé, que é linda, maravilhosa. E até o próximo podcast Com a bênção do Padre com Miguel. a bênção do Padre Miguel, para finalizar. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada e até a próxima.